Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui para fazer uma resenha desse suplemento aqui do Altares, que é o Reinos e Jornadas. Já tem alguns meses que o Thiago lançou e eu demorei para trazer para cá porque eu ainda não tinha testado, né? Lembrando que eu só faço resenha de material que eu tenha jogado, não é só lido. Isso continua valendo sempre, né? Nem que seja uma cena ou tudo, mas o Altares é um RPG que eu gostei muito e logicamente esse suplemento eu queria ter jogado na totalidade, então levou esses meses aí para testar todas as mecânicas que tem. E eu já falei do Altares hoje, que ele foi a inspiração para fazer o meu Planetarium. A forma como apresentado aqui a criação de uma civilização foi o que me inspirou a montar o Planetarium. E vamos falar um pouquinho então do Altares. Para quem não sabe o que é, o Altares ele é um RPG sem mestre com bastante foco no cooperativo. Ele tem mais foco no cooperativo do que no solo, mas é claro que ele pode ser jogado solo e pode ser jogado em grupo, logicamente, mas o Altares ele brilha no cooperativo, que para quem está chegando agora é você jogar RPG em grupo, mas sem a figura do mestre. E é, até hoje, sem sombra de dúvida, o melhor RPG do mundo a abordar o tema do cooperativo, porque ele não é só você jogar solo cooperativo, ele tem regras realmente para o cooperativo. Ele é num mundo de fantasia medieval, que ele alterna entre o tradicional, o tradicional, aquela fantasia mais classicona, com dragão e tudo, algo mais exótico, que ele tem várias raças exóticas, né, de homem grilo, homem tatu e tudo mais. E ele tem uma estrutura de aventura muito bem definida, e ele já tem, acho que mais de 20 aventuras oficiais lançadas, sendo que uma delas fui eu que escrevi, e fiquei muito feliz com isso. E aí, um tempo depois, o Thiago fez o financiamento do Altares, Reinos e Jornadas, com essa capa fantástica. Essa capa é muito bonita, assim, tudo aqui tá combinando demais, é uma das capas que eu mais gostei de lançamento dos últimos anos, assim, com certeza. Reinos e Jornadas, que é um documento muito curto, e eu gostei muito disso, só que essa ainda não é a versão final, eu não abri a versão final, não sei porquê. Ela tem 19 páginas, eu não sei se teve mais, mas enfim, é um suplemento curtinho e eu gostei muito disso. A gente tem que sair um pouco dessa mentalidade de que uma coisa tem que ser cheia de página para ser útil, sendo que a gente pode fazer um negócio super sucinto e prático. Então eu acho que o Altares ele tem essa característica. Eu gostei muito do fato dele ter 19 páginas, pelo menos esse que está aqui, que eu gostei demais. Eu achei que prático, não enrola, sabe? Eu sei que tem muito autor aí que enrola só para ter mais páginas, para poder ou cobrar mais, ou eu já vi gente aumentando o número de páginas para ficar numa grossura que fique bonito na estante. Assim, não vou citar nomes, mas eu já vi gente fazendo isso, aumentando o número da fonte, tudo. E eu, Tarcísio Lucas Hernandes Pereira, acho isso bem desnecessário. E o Altares é uma prova de que algo pode funcionar muito bem longe dessa lógica. Vamos ver aqui o que ele tem. Então ele tem algumas regras novas. Ele tem regras de buscar tesouro, que eu gostei bastante. É uma tabela que toda vez que você está em um lugar e tem um elemento ali, um guarda-roupa, um buraco na parede, você pode fazer uma busca ali. Eu gostei muito dessa mecânica porque ela é uma busca, ela é uma mecânica muito comum em dungeon crawls. E eu gosto muito de dungeon crawls, logicamente. Eu achei que traz esse flavor aí, traz mais opções. E essa busca ela pode gerar um novo desafio, ela pode gerar uma complicação, ela pode gerar um tesouro. Eu achei muito legal. Essa tabela, inclusive, você pode até adotar para outros jogos. E é uma coisa que eu gostaria de dizer aqui desse suplemento. Por mais que eles tenham sido feitos por Altares, praticamente tudo que tem aqui você pode usar em qualquer sistema, principalmente medievais, mas qualquer sistema que você joga basicamente com o mínimo de adaptação. Ele trouxe, que é o tema, né? Reinos e Jornadas. As regras de jornadas são fantásticas. Ela
ela traz regras, né? Ela, né? As jornadas, as regras de jornada apresentam uma forma de você fazer viagens com os seus personagens, e essa jornada ela vai ter uma duração variável. Toda vez que terminar uma cena ou um dia de viagem, você rola um D6, você soma a quantidade de conquistas. Para quem não sabe, pontos de conquista você ganha vencendo desafios ou complicações. Então não tem uma duração definida, mas ela tem uma duração, né? No máximo você vai passar aí 6 cenas, 6 dias de viagem, porque você vai rolar um dado somando com a quantidade de conquistas. Se o resultado for 7 ou mais, quer dizer que a jornada terminou. Gente, essa regra de conquista que tem lá no Altares, ela funciona maravilhosamente bem para qualquer sistema de RPG. Você pode colocar ela no D&D, no Might Blade, no... Cara, é muito fantástico aquilo, gostei demais. Ele apresenta também uma coisa que não tinha sido tão abordada no livro base, que é a questão das cenas de interlúdio, de conversa e tudo. Eu acho que já estava, né? Por ser um RPG que ele foca muito nessa questão da interação, então ele está falando, não, a interação pode acontecer, gente, né? Ela pode acontecer, ela talvez não tenha nenhum impacto mecânico, tipo, não vai aumentar o número de pontos de conquista e tal, mas logicamente ela pode acontecer como em qualquer RPG, e você pode usar aquela regra das suposições também nessa parte. Depois vem a parte das civilizações, porque agora as jornadas elas vão trabalhar com o conceito de mundo aberto, seja num esquema hexcrawl, num conceito point crawl, e acho que tem mais uma, né? Ou no mundo realmente aberto. Mas isso vai aparecer daqui a pouco. Ele tem novas espécies. E aí, é aquilo que eu falei, né? São novas espécies que elas partem para esse lance mais da estranheza, um pouquinho do absurdo, com alguns toques de humor, mas eu acho que assim, ele tem toques de humor não tanto quanto tem o Note Quest, por exemplo, né? Porque todas as raças elas são apresentadas como raças sérias de um mundo, por mais que elas soem estranhas. Eu acho que essa combinação fica muito legal, porque diferencia muito o Altares de um Tagmar, por exemplo, na parte da ambientação. Porque o Altares ele não tem um mundo definido. Então ele apresenta tudo isso e vira um balaio que você pode fazer o que você quiser. Eu acho isso muito legal. Então ele tem, por exemplo, um Felicato, que é um gato antropomórfico, um Vagaloide, um Corvino, né? Um Mandilo, que seria aquele homem tatu, o Patovik, que muitas dessas raças tem no Note Quest, mas elas não são apresentadas de uma forma assim totalmente cômicas, né? Você pode imaginar um mundo em que realmente exista, da mesma forma que existe o Rocky Raccoon no Guardiões da Galáxia, que muitas vezes ele faz parte de aventuras sérias. Nos filmes não, mas se você pegar quadrinhos, aventuras sérias. Um Diabrante, que seriam humanos, assim, né? Quase que um Tiefling, e os Goblins. E um Gelatinoso, né? Que você joga quase que se fosse um homem gosma. Bem interessante. Depois a gente tem a parte da cultura, e eu confesso que eu não gostei muito desse capítulo, não porque eu não acho necessário. Então ele apresenta assim, a função dessa cultura é assim, para você montar uma civilização, você precisa escolher uma cultura. O que é uma cultura? A forma como aquela civilização ela se organizou nos aspectos mais primordiais da sua convivência. Então eu acho que é um conteúdo muito válido. E o que o Thiago faz aqui? Ele apresenta vários tipos de culturas, seja do nosso mundo, seja de mundos ficcionais, como base. Inclusive ele até cita nomes, porque cada cultura vai privilegiar determinados nomes. Eu não acho que esse capítulo é ruim, eu acho que é um capítulo válido. O que me fez eu ficar com o pé atrás, não com o pé atrás, mas que deu um gosto amargo pra mim, é que ele tem 3 referências ao Tolkien, né? Ele tem coisas muito interessantes. Então, por exemplo, tem uma cultura que é a Kemet, que seria muito baseado no mundo egípcio. Tem os Incas, os Malis, muita coisa legal, mongol, mas aí ele faz algumas referências ao Tolkien. Então tem o Valinor, o Durin, Moria, e assim, eu tô numa fase da minha vida em que
realmente Senhor dos Anéis me dá um gosto bem amargo, então eu confesso que, por mais bem escrito que eu ache, esse capítulo me dá aquele gosto amargo, mas não por causa do Altares, mas por causa que realmente, assim, né, Senhor dos Anéis e toda essa polêmica que teve do ano passado e a postura da fanbase e tudo, assim, qualquer coisa que faça referência a Senhor dos Anéis realmente me deixa um gosto amargo. Terminou aqui, tem muitas armas e equipamentos, muito legal isso, muito interessante, com algumas regrinhas novas, vestimentas. E a parte que eu mais gostei, que foi criando uma civilização. Então você escolhe uma cultura, depois você escolhe um terreno, depois você escolhe uma lista de espécies que habitam, um tipo, que tipo, né? Aí tem uma lista, protetora, acadêmica, fundamentalista, baseada em xenofobia, artística, de castas. Tem muitas opções. Um conhecimento obrigatório e equipamento inicial. Eu usei muito isso para fazer o meu planetário. A única coisa que eu não coloquei foi o equipamento inicial, mas eu citei a cultura, o terreno, que seria o planeta, a espécie, o tipo, a característica, um conhecimento, só não citei o equipamento. Muito interessante, eu achei fantástico. Ele dá um exemplo, olha só como é que é fácil você criar uma civilização. A civilização do Império Mon, cultura, Kemet. Então ela, de alguma forma, você pode se basear na questão do Egito. Terreno, tundras e geleiras. Espécies, acridianos, vagaloides, duarvos, mandilos e rumas. Tipo, protetora. Característica, especialista. Roupas ornamentadas. Conhecimento, comércio. Equipamento inicial, um Khopesh e manto da lua. Você vai lá na lista de equipamentos e vê o que exatamente são isso. Muito interessante, muito rápido, muito fácil e muito cheio de possibilidades. Ele dá 3 exemplos, olha só. Em meia página, você tem 3 exemplos de civilização. Gostei muito. E, por fim, outra parte que eu gostei muito, que isso você pode usar em qualquer jogo que você quiser, que é as tabelas de jornada. Então você tem dividido por lugares: planícies, colinas, vales, floresta, bosque, montanhas, canyons, pântano, charco, deserto, dunas. Tem muita coisa. E como é que funciona? São tabelas. Cada terreno você vai ter uma tabela de lugar, curiosidade, obstáculo, complicação e tempero, sendo que tempero é dividido em 2 tabelas. É tudo que você precisa para fazer a jornada. Tudo. Você pode fazer uma jornada assim absurdamente variada de eventos sem precisar nenhum outro tipo de oráculo ou tabela. E por fim, nós temos aqui os monstros. Então tem monstros novos com uma regrinha diferente para como lidar com monstros. Então tem desde Goblin e Troll até um Boitatá. Muito interessante. Então vai bem desde o mais tradicional até um Boitatá, que é uma coisa extremamente brasileira. E o que eu gosto muito do Altares é que ele não dá descrição. O que isso quer dizer? Que é uma falha? Não. Quer dizer que o meu Boitatá ele pode ser muito diferente do Boitatá que o Thiago estava imaginando quando escreveu aquilo. Que pode ser muito diferente da representação do Boitatá em certas regiões. Porque, dependendo da região, o Boitatá ele cumpre funções diferentes. Então eu acho isso muito legal. Mesma coisa o Goblin. Quando você não descreve o Goblin, você não está colocando ele dentro de uma forma. Então o seu Goblin pode ser bem diferente do Goblin tradicional do D&D, do Goblin do Malditos Goblins, do Goblin do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. E é isso, gente. Então tá aqui. Vamos voltar lá na primeira página. Recomendo demais, né? Gostei muito. Acho que é um suplemento que ele é assim, aquele suplemento que ele é feito para realmente dar ferramentas para ter aventuras, para na prática ter aventuras bem consistentes. Com o Altares ou fora dele, basicamente assim, 90% do que está escrito aqui, ele funciona como um suplemento para qualquer sistema de fantasia medieval, mas você pode ver, eu usei o Altares aqui como inspiração para fazer um suplemento de ficção científica. Então, logicamente, mais uma vez o Thiago, né, com esses lances geniais aí de design que o cara tem desde sempre. Um abraço, a gente se vê.